Ó quem tá aí, ó. Ó quem tá aí. Quem quiser criticar, agora é a hora, ó. Ó quem tá aí. Agora é a hora. É só perguntar pra ela, velho. O Denis falou o nome dela 3 vezes, ela apareceu. Apareceu. Aqui no chat. É porque a gente não mandou o link da live pra ela, velho. Me invocaram, que medo. Dá até medo pensar, vai aparecer no meu espelho hoje. A loira da Crefisa. Você tá doido, velho. Vixe Maria. Vamos. Não tem muito problema, né? Eu queria ouvir a opinião do Léo aí, que vê com estatísticas e tudo mais aí, um pouco mais a fundo do que a gente faz aqui no canal. E eu conversei com ele essa semana sobre isso, e a opinião dele é até interessante, porque ele é um cara que joga e vê futebol. O Damascena fala aqui, o Léo. O Flaco Lopes eu vi de perto domingo. Acho bom tecnicamente, mas acho que não será titular pelo modelo de jogo do Verdão. Por enquanto, banco. O que você acha disso? Já até se estende um pouquinho para falar do Merentiel também. Né? Chegaram 2 caras, como a gente falou, características diferentes do Rony. A gente acostumou, a gente sempre pediu um centroavante, mas a gente acostumou com o Rony de centroavante, correndo e fazendo os gols dele, até que ele se machuca, né? Então, chegam 2 caras com características diferentes aí, né? Queria que você vê estatísticas e tudo mais, se você puder falar um pouco sobre eles, a sua opinião sobre eles, depois a gente pode até complementar aqui, Denis, ou simplesmente bater o martelo e concordar com ele, né? Beleza. Boa. Cara, eu acho que assim, primeiro de tudo, toda conclusão que a gente tirar sobre eles antes da volta do Rony é um pouco precipitada, porque o Rony vai continuar sendo titular do time do Palmeiras, assim, quando ele voltar, ele vai voltar pro time titular, ele não vai ser reserva, isso não tô nem falando se é certo ou se é errado, tô falando que é fato, assim, o Abel não vai transformar o Rony num reserva, ele vai entrar independente de quem saia, então o encaixe deles é um encaixe num time que tem também o Rony, e aí não sei se sai Scarpa, sai Veiga, sai um deles mesmo e deixa o Rony na frente, enfim, mas fato é que o Rony vai jogar. E isso mexe bastante no encaixe. Eu tava falando antes sobre o contexto dos dois, né? Uma coisa que eu acho bem interessante de pensar é que os dois na Argentina jogavam em dupla de ataque. Tanto o Flaco Lopes quanto o Merentiel. Os dois vêm de um contexto de jogar em dupla de ataque. E assim, o Palmeiras, eu não acho que o Palmeiras ia fazer isso à toa, sabe? O Palmeiras não ia... preciso de um centroavante para jogar lá sozinho. Quem que eu vou contratar? Vou contratar um cara que tava jogando em dupla nas últimas temporadas. Não faz muito sentido. O Palmeiras dá essa tacada no cara, exigindo uma outra coisa dele. Não acho que isso é à toa. Vale lembrar que no começo da temporada passada, o Abel ele escala um Palmeiras com uma dupla de ataque também, com o Rony e o Luiz Adriano. Que deu certo até o Luiz Adriano entrar naquela nhaca. Teve uma época que o Rony também ficou um tempinho curto lesionado, enfim, acabou abrindo mão disso, mas o Palmeiras começou jogando com uma dupla de ataque na temporada passada. Então, se existe um encaixe nesse sentido, eu acho que vai muito nessa linha do Rony ser aquele ponta que meio que vira um segundo atacante, sabe? Um cara que vem de fora pra dentro. E você pensa, por exemplo, o Lopes nesse jogo contra o Internacional. Era um cara que era o centroavante, mas que saía da referência, que vinha dar uma opção de passe, vinha ajudar o time a construir e tudo mais. Vamos pensar que se a gente tem um Rony ali,
O Lopes é o centroavante, ele sai da referência, vem um zagueiro junto com ele. O Rony ele já tá pronto pra aproveitar esse espaço. As Não é, costas, não é facão. que nem um Scarpa ou um Dudu, que é um cara muito mais de receber a bola no pé do que de receber essa bola na frente, que nem o Rony. Fazer esse facão. Então, são encaixes diferentes, assim. Eu acho que o Lopes, principalmente, eu vejo muito isso. É muito de um cara que pode rolar esse encaixe com o Rony no sentido de o Lopes sair da referência, arrastar um zagueiro e o Rony aproveitar esse espaço. Então, sair de fora para dentro, né? Eu acho que esse encaixe pode ser interessante. O Merentiel é um cara diferente, é um cara mais de um toque final ali. É um cara que também pode fazer essa função que eu citei agora do Rony. E que, querendo ou não, vai ser um cara que vai ser importante para rotação também, porque Libertadores e Brasileirão, é quarta e domingo, não vão ser muitas semanas livres que o Palmeiras vai ter, tem mais aí umas 5, eu acho, por causa da Copa do Brasil. Agora mesmo o Rony ainda não está disponível, então vai ser importante ter esses jogadores. Mas o ponto todo encaixe tem que levar em conta o time titular completo, né? E o time titular completo vai ter o Rony, invariavelmente. E eu acho que o mais importante é as alternativas que isso dá pro Abel, né, cara? Porque o Abel, ele já é um cara que provou que se dão alternativas para ele sabe, no momento chave ali, na hora H, ele sabe surpreender o adversário e ele sabe escolher o melhor caminho. Nessa temporada, pelo menos até aqui, eu acho que ele não teve tanto essa possibilidade de entre o caminho X ou o caminho Y, eu vou escolher o caminho X porque vai surpreender o adversário. Não, acho que ele teve muito mais momentos em que ele teve que se virar com o que ele tinha, assim, e mesmo assim deu certo, né? O jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil, por exemplo, que não tem o Rony, sei lá o que, ele tem que escalar o Verón, ele muda o time, e o Palmeiras, né, faz o 2-0 ali, depois tem o pênalti, enfim, toda aquela história. Mas o plano ali dá certo, né? A estratégia no começo do jogo dá certo. Então acho que nessa temporada rolou muito mais isso dele meio que precisar se virar. Agora, com o Lopes e com o Merentiel, ele começa a ter mais opções. Então, ele vai pegar agora um Atlético Mineiro no Allianz Parque, volta das quartas da Libertadores. Aí ele pode olhar para o Atlético, pode olhar para o Palmeiras e pensar, o que será que é melhor? Será que, pensando nesse jogo especificamente, é melhor eu ter um centroavante altão? Será que é melhor eu usar uma dupla de ataque ou um atacante só? Será que é bom ter Scarpa e Veiga juntos? Ou eu deixo só um de titular e o outro entra no segundo tempo? É um leque para ele poder ter e para ele poder escolher, né? E isso, claro, eu acho muito positivo. Mas é aquilo, vai depender de adaptação dos dois, de quanto tempo isso vai levar e tudo mais. Mas é bom que o Abel começa a ter alternativas. Eu acho que esse é o grande ponto positivo. Isso que você tá falando, cara, a gente foi no jogo domingo, o Damasceno também tava lá, ele tava na parte de baixo, eu tava na parte de cima ali na tribuna da imprensa. Você viu o Palmeiras que o Flaco trazia os dois zagueiros do Inter mais pro meio de campo, e algumas vezes a jogada era do Dudu no Vanderlan, só que o Vanderlan não tinha ainda a confiança de lançar a bola nas costas pro Dudu, e assim também foi com o Scarpa do lado direito. Quando o Rony tiver, o Rony é o tempo todo essa bola no fundo. É mais uma alternativa, como você disse. O Flaco vem, traz os dois zagueiros e a bola entra nas costas, mais ou menos como aconteceu o primeiro gol do Palmeiras na final da Libertadores. Só que no caso foi o Veiga que trouxe a marcação, né, pro meio junto com o Dudu, e a bola saiu nas costas. Não foi nem o Veiga, na verdade, foi o Dudu que trouxe a marcação do zagueiro, do lateral, do Felipe Luiz, mais pro meio, e a bola saiu nas costas pro Mike, que era o lateral do Palmeiras. E aí o Veiga entrou para fazer o gol. Então essa é uma alternativa. Isso aconteceu umas 2, 3 vezes já no jogo, não deu certo, porque eu acho que faltou um pouco de confiança mesmo, assim. O Vanderlan fez uma partida fantástica, né? Jogou demais, mas faltou essa confiança, que é normal, ele tem 19 anos aí para 20, tá chegando e tem tudo para voar, mas faltou essa confiança. O Dudu até falava assim, ó, por cima, mas apoiando na próxima, mas acabou que não saiu a jogada.
E quando a gente fala de essas opções para Abel dependendo do jogo, é porque dependendo do adversário, esses comportamentos mudam. Então, por exemplo, se o seu adversário ele tem uma marcação individual, então o zagueiro, o treinador vai chegar e falar, ó, o zagueiro, você vai marcar o Lopes e você fica com o Lopes aonde o Lopes for. Então, aí isso pode funcionar, do Lopes ser esse cara que recua, traz o zagueiro junto e o Rony aproveita esse espaço. Mas se o time adversário não marca individual, marca por zona, se o Lopes sair da referência, o zagueiro vai ficar plantado lá, vai ficar protegendo espaço. Então já muda. Aí o Abel pode pensar, pô, contra um time que marca desse jeito, eu posso fazer diferente, eu posso colocar um Merentiel, eu posso colocar o Rony centralizado, enfim, são opções para ele ter, né? É importante isso. Exatamente. Eu só queria dar um contexto aqui, eu vou dar uma exagerada na minha resposta aqui, ó. Mas o Glaucio Costa falou assim, ó, boa noite, bancada e chat. Deus nos ajuda, essa diretoria tá doida para pequenar o Palmeiras. Essas contratações que a diretoria nada a ver com a história do Palmeiras. Ele tá falando que são caras que não são famosos, que vieram baratos e tudo mais. Eu queria, você tá aí também, pode me corrigir. Vocês lembram o Palmeiras, a formação do Palmeiras com a Parmalat em 92 para 93? O Palmeiras foi buscar um Roberto Carlos que era micharia lá no... Inter de Limeira. Não, em Araras. Desculpa, não São João de Araras. União São João de Araras. O Roberto Carlos, ele era garoto, ele tinha 19 anos, 17 anos, sei lá, 18, quantos anos ele tinha. Era uma promessa, era uma aposta e deu no que deu. Então o Palmeiras foi buscar um cara barato, não foi pagar milhões de reais por um lateral esquerdo consagrado. O Palmeiras foi buscar o Edmundo no Vasco, que também estava começando no profissional e não era uma aposta. O Palmeiras já tinha visto ele jogar, sabia que ele jogava muito, mas era uma aposta. Também não era um cara consagrado no futebol. Ele veio ser o que ele é, o Edmundo, quando ele jogou em 93, 94 no Palmeiras. Né? O Palmeiras foi buscar um Zinho, que era meio titular, meio banco, mas já tinha uns 2 anos de profissional no Flamengo. Né? O Palmeiras foi buscar o Edilson, o Traíra, que era jogador do Vitória, que ninguém olhava para ele, só que o Palmeiras foi lá buscar ele para compor elenco. Um moleque novo, corria, jogava, habilidoso. Outro cara que tinha 20 anos aí, outra aposta. Então o Palmeiras fez muito isso na vida, que hoje nós estamos querendo que... Eu entendo isso, cara. O Palmeiras precisava, para mim, também de uma contratação que viesse para dar aquela pancada, aquela bombástica, assim, sabe? Assim, mas aí, cara, é aquilo que eu falo de novo. O contexto é o que o Damascena fala aqui, né? O contexto o Palmeiras quer um cara desse, a torcida quer, mas o elenco quer um cara desse, o treinador quer um cara desse. O Damascena fala aqui, né? Agora o assunto, contratar jogadores se ambientar, não conseguir jogar lá, mostra que não são craques. E é onde eu falo mais do mesmo. O Palmeiras não contrata jogador que veste a camisa e joga. É isso que a gente tá falando aqui, Damascena. Eu também gostaria de um cara desse, que viesse e falasse assim, ó, não, sei lá, alguém tem um nome aí de jogador bom que o Palmeiras traria e botaria a camisa e jogasse? Um cara possível, né? Sei lá. A gente fala Soares. O Soares, por exemplo, a gente fala Pedro muito do Flamengo. Pedro do Flamengo, não. A gente falou tanto dele. Agora sumiu da minha cabeça aqui. O nome daquele cara que era do River, foi para a Arábia, foi para os Estados Unidos, foi para a Arábia. Puta, o Pete Martinez? Pete Martinez. Né? Todo mundo fala que esse cara ia chegar, ia pegar a camisa e ia jogar. Não tô falando que vai ou não, mas uma contratação nesse nível assim, né? É o que eu falo, o Palmeiras quer isso. O Palmeiras quer esse cara que chega pro elenco falar assim, ó, meu, eu tô aqui há 5 anos correndo igual um desgraçado. Aí chega um cara ganhando mais que eu, corre aí então, irmão. Corre você. O Palmeiras quer? Eu não sei o contexto do que acontece dentro do Palmeiras, né? Então, vamos lá. Vamos... a única coisa que eu peço, Damascena, foi o que a gente conversou na semana ali pelo WhatsApp, é que vamos esperar um pouquinho para ver se o cara tem condição ou não. Né? A gente achou que o Gomes era uma bosta, porque o cara jogou 7 minutos o ano inteiro na Itália. Quando ele chegou, o que eu vi de cara criticando, cara, o que eu vi de cara metendo o pau, como pode o Palmeiras contratar um jogador que é banco de reserva, jogou 7 minutos no ano? Como pode? Estão apequenando o Palmeiras. Olha o que deu no Gomes. Né? Bom, vamos esperar, não estou falando que os dois caras que estão chegando
são ótimos e são perfeitos e vão ser os melhores jogadores do mundo. Mas vamos dar tempo pros caras, meu. Só isso. É opinião de quem já viveu um pouco disso na vida, entendeu? É difícil você sair de um lugar e ir pro outro com pessoas que você não conhece, pessoas que te olham torto mesmo até você se ambientar. Faz parte do futebol, faz parte da vida, velho. Quando você muda de trampo também é assim. Vamos esperar. E nesse elenco não falta exemplo disso, né? Você falou do Gomes aí, você pega o. Cara, O Veiga. O Veiga. O Zé Rafael. O Scarpa. O Zé Rafael ele demora 2-3 anos pra descobrir a posição dele no Palmeiras. Quem descobre a posição dele é o Felipão em 2020. Pra o Luxemburgo. Ah, isso, desculpa, o Luxemburgo em 2020. Foi o Felipão. O Rony, ele demora 25 jogos pra fazer um gol e hoje ele é o maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores. É um absurdo, cara. É um absurdo. O futebol é muito doido. Cara, o Scarpa mesmo, quanto trabalho ele deu pro Palmeiras para jogar, né? A gente tava falando outro dia aqui. O Scarpa foi vítima do único caso de lei trabalhista no Brasil que o cara que não pagou ele ganhou a ação. E o Palmeiras não podia colocar ele para jogar, né? Então, até voltar, até arrumar esse negócio, essa palhaçada toda aí, foi uma treta do caramba. Quanto tempo se perdeu, né? E olha, o Scarpa fez o retorno do Scarpa foi tão grande que o Palmeiras abdicou de ganhar dinheiro para ficar com ele até o final do ano. Vou dar um exemplo para vocês dois aqui. Só uma coisa, há 2 anos atrás, vamos falar 3 anos atrás, sim, Murilo. Vou falar uma coisa para vocês, o Jailson, que antes de se machucar, parecia que já estava consolidando também, e todo mundo falava, quem que é esse cara? Mas enfim, o Scarpa, há pouco tempo atrás, ele estava numa lista de dispensa do Palmeiras, se os caras queriam chutar ele do Palmeiras. Então, cara, Não, termina. Não, eu só ia falar assim, aí você fala o Patrick de Paula, foi vendido por merreca, criticaram no início, depois viram que era um bom valor, e aí ele tá reserva do Botafogo hoje, olha que absurdo. Agora o Verón também, todo mundo tacando pau, de repente virou o Pelé, né? E olha lá, né? Então assim, tem muitos fatores aí que a gente não sabe do dia a dia, não sabe o que o Abel tá pedindo para a diretoria, e vou falar uma coisa para vocês, um cara que ganhou minha confiança, podem falar o que for, o Barros, cara, ele faz um baita de um trabalho no Palmeiras, sabe? Tá visível, ele tá ganhando a resistência de quem era crítico dele. Não tem como você falar do cara, assim, por enquanto. Lógico, pode ser a contratação não prestar e tudo mais, mas, cara, na boa, chega uma hora que você fala assim, eu tô dando murro em ponta de faca. O cara quieto, trabalha pra caramba, e tá tirando e consegue vender e tá conseguindo comprar. É fato. Agora, não é quem eu queria? Porra, cara, pega o videogame lá e vai jogar PlayStation. A vida não é assim, é como o Regis falou. A vida não é assim. Não é só pegar o bonequinho e jogar. Complicado. Só falando sobre o Murilo, que o Regis falou, é um ótimo exemplo porque ele teve ali aquela falha contra o Corinthians no Campeonato Paulista e ali ele virou o pior zagueiro do mundo. Hoje, se ele não foi o melhor zagueiro do primeiro turno, é porque ele tem o Gomes do lado dele na defesa. E eu acho que o Murilo é um bom exemplo, porque assim, ele em 6 meses, ele não virou Maldini, ele não virou o melhor zagueiro do mundo. Não. Ele só se adaptou ao modelo do Abel e ao modelo do Palmeiras. É um exemplo claro assim de um cara que a partir do momento que se adaptou foi potencializado, né? Aquele negócio de que o coletivo potencializa o individual. O próprio Piquerez, no início dele no Palmeiras, enfim, tem um monte de exemplo. Nossa. Não, vou te dar um outro exemplo, o Vitor Hugo, zagueiro. Uhum. Ele chegou no Palmeiras, assumiu a camisa, pôs pra jogar no primeiro jogo contra o Corinthians no Allianz, ele foi recuar a bola pro Praz, o jogador do Corinthians driblou, acho que foi o Jô até, nem sei, acho que foi o Jô, que driblou o goleiro, fez o gol, o Palmeiras perdeu de 1-0. Puta, queriam matar o cara. Depois, velho, ele fez 300 gols de cabeça junto com o Mina na zaga. Porra, fez uma zaga monstruosa pelo Palmeiras. O Palmeiras foi campeão brasileiro com os caras jogando aí, ganhou Copa do Brasil. Porra, beleza. Mas
Queriam matar o cara no primeiro momento. O Damasceno tá falando aqui, ó, que contrata jogador, o Palmeiras tem que contratar jogador igual o Vinha, que veste a camisa e joga melhor do Campeonato Uruguaio. Esse tem nível de contratações do Palmeiras. Ele veio super barato, o Damasceno. Ninguém conhecia o cara, ninguém conhecia o Vinha, ninguém. E quando ele chegou, ele vestiu a camisa porque não tinha outro. Não tinha outro, vocês lembram disso? O Palmeiras tinha vendido o lateral e tava sem lateral nenhum. Tinha um machucado. Era o Vitor Luiz, o Palmeiras tinha o Vitor Luiz e o Diogo Barbosa, aí um foi pra um time, emprestado, o outro saiu pro outro, o Palmeiras ficou sem nenhum. Aí foi lá buscar o Vinha, preciso na contratação, concordo com você, o cara que pegou a camisa jogou muito pelo Palmeiras, mas não tinha outro. Eu acho que hoje, o grande problema é que o Palmeiras tem um time que vem jogando aí há 1 ano e meio, que é difícil você tirar um e colocar outro. Ou você trazer um cara que mereça mais. Você traz o Messi, cara. Eu vou de novo dar uma exagerada no meu exemplo. Você traz o Messi hoje pro Palmeiras. Você acha justo o Messi jogar e o Rafael Veiga sentar no banco, depois de tudo que ele fez pelo Palmeiras nos últimos 2 anos? Né? Você traz o Suárez. Você acha justo você pegar o Suárez e falar, Rony, obrigado, você é o centroavante, quem vai jogar agora é o Suárez. Você acha justo isso? Tem meritocracia nisso? Você acha que você vai ganhar o grupo fazendo isso? E nem precisa ir muito longe. O Vidal agora que foi pro Flamengo. Vamos supor que o Palmeiras vai lá e gasta uma bala no Vidal. Uma bala. Aí o Abel senta ali no vestiário e fala, é o seguinte, Danilo e Zé Rafael, eu sei que vocês foram a dupla titular de 2 Libertadores na final, de uma Copa do Brasil, de uma Recopa e tudo mais, mas agora vocês vão sentar porque esse cara chegou da Europa aí ganhando 2 milhões de reais por mês. E ele tem carreira melhor que a de vocês e eles vão jogar, ele vai jogar. Exato. Então, é só um pouco do contexto de como... Não tô falando de Abel, não tô falando de Palmeiras, de nada. Tô falando minha opinião. É um pouco do contexto de como eu vejo futebol. Eu vejo futebol. Por exemplo, é o que eu sempre falo. O cara que é o mais famosão do time, o fudidão do time, quando tem um pênalti, esse cara tem que pegar a bola e bater, velho. Tem que pegar a bola e bater o pênalti. Ah, mas ele não é o melhor batedor. Mas ele tá jogando uma responsabilidade de um cara que se diz o melhor do time, o fudidão, o cara todo, pra cima de um outro cara que, se perder, podem acabar com a carreira dele, velho. E no caso desse fudidão, o melhor jogador, não. Porque ele pode errar que a torcida não vai reclamar. Aconteceu isso com o Marcos, lembra, velho? O Palmeiras foi jogar o Mundial, o Marcos falhou bizonhamente. Cara, e ninguém reclamou do Marcos. Ninguém reclamou. Ninguém reclamou dele. E aí o Marcos fez o que fez pelo Palmeiras, cara. Mas se, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de novo. Se fosse o Sérgio, né? Puta, os caras podiam ter matado o Sérgio e acabado com a carreira dele no Palmeiras no começo de 2000.